No Ano Internacional para a Cooperação pela Água, a URGS TV realiza um multiponto especial sobre esse que é considerado o mais importante recurso natural para a vida. Professores, pesquisadores e representantes do poder público destacam as alternativas que já vêm sendo desenvolvidas para o cuidado e a recuperação dos nossos recursos hídricos. Eles destacam também a importância do comprometimento da sociedade na busca de alternativas para os problemas relacionados ao uso e gestão da água. Acompanhem com a gente a segunda parte do programa. A necessidade de melhor se administrar a água é urgente. Algumas iniciativas que trabalham pela conscientização e por uma melhor gestão de um recurso tão importante vêm ganhando destaque e reconhecimento. Trabalhos que vão desde a conscientização do indivíduo até grandes transformações, como a proposta para o Arroio Dilúvio em Porto Alegre, são um contraponto ao descaso e desperdício de água. Em algumas situações falta recursos, em outras situações vontade política, né? Porque toda prefeitura que se preza, ela deveria ter um quadro técnico formado por biólogo, por geólogo, por engenheiro, por um quadro técnico multidisciplinar para poder atuar. Aí não, cai lá um único técnico de uma área que ele tem que opinar sobre uma coisa que não tem nada a ver com que ele ele nem trabalhou e nem foi formado para aquilo. E ele tem que emitir um parecer sobre aquilo ali. Então tem muitas atribuições que passaram, por exemplo, da FEPAM para os municípios, né, para controlar os estudos de impactos ambientais ou avaliações de impactos ambientais, em que a pessoa que está analisando, ela consegue analisar um capítulo dentro desses relatórios, mas não consegue analisar o relatório como um todo. Em termos de ações, nós temos que pensar como proteger as nascentes e a mata ciliar. Tá? É essencial que os governos, a nível federal, a nível estadual, pensem nisso, porque com isso, se a gente já protege ao longo dos cursos da água, a gente consegue proteger a qualidade da água e quantidade de água. A gestão, um dos elementos da gestão é a gestão da crise. Então vai ter a crise, tu sabe que vai ter. Existem algumas ferramentas estatísticas que já te diz qual é a possibilidade de recorrência e em que período. Né? Então, se tu tem uma possibilidade de recorrência, se tu aplicar alguma ferramenta de gestão, né, de planejamento, de ver quando é que isso aí vai acontecer, quais são os volumes necessários, qual é a metodologia de armazenamento ou de diminuição de consumo, a gestão, ela é uma ferramenta importante também para os momentos de crise. Ela prevê os momentos de crise e com isso tu desenvolve planos para diminuir os efeitos da crise. Tem o período que chove mais e tem o período que chove menos. Nesses locais tem que se pensar em reserva de água, tá? Então, por quê? Porque é um local em que o solo é muito arenoso, a água ela cai e não fica. Então, como fazer reserva de água naquele período que chove intensamente, que tem, né, possibilidade de fazer reserva de água, tá, para o período de maior seca, que tem menos chuva. Então, essa também envolve gestão de recursos hídricos. Sempre tem possibilidade de fazer uma boa gestão de recursos hídricos quando se preserva bem os cursos d'água, se preserva as nascentes e se faz uma boa gestão por bacia hidrográfica. O ideal é que não houvesse tanta concentração urbana, né? Que o país conseguisse reverter um pouco esse quadro de êxodo rural. É que a gente conseguisse desenvolver as cidades de médio e pequeno porte para que a população se distribuísse de uma forma mais igualitária. E aí seria mais fácil distribuir os recursos hídricos. Então tem que haver, desse ponto de vista, uma reestruturação urbana e também campanhas para um uso mais racional da água, de forma que a gente consiga atingir um número maior de pessoas. Nossa responsabilidade com o uso da água é fundamental, porque nós trabalhamos muito com geologia, a gente vê as concentrações, muitas vezes, que perto de áreas, setores portuários ou em estuários, justamente com berçários ecológicos, são ocasionadas por uma ocupação
equipamentos urbanos e uma urbanização desenfreada, né? Tem que haver esse controle. Isso é importante que os gestores públicos tomem consciência disso. É importante essa mudança de mentalidade, né? Nós temos que ver realmente para quem, qual o progresso que nós estamos querendo. Na região metropolitana, as bacias essas do Lago Guaíba, do Gravataí, dos Sinos e do Caí, principalmente, e mais a região noroeste, perto de Santa Rosa, a bacia do Turvo, também é uma bacia onde tem um percentual de carga poluidora muito grande. Eles destoam de muitas outras bacias onde a condição, em termos de qualidade, ela é bem melhor. Mas é preciso trabalhar a questão do saneamento, isso é uma questão fundamental. A parte dos tratamentos de efluentes industriais, outra coisa que é importante. Não há como um rio continuar saudável tendo uma carga poluidora constantemente sendo despejada ali, né? Então é difícil de manter uma qualidade nessas circunstâncias. E no caso do Guaíba, sendo tributário de toda essa área muito densamente povoada, ele acaba sofrendo. O problema principal dos Sinos é o esgoto municipal, né? E o esgoto municipal é da responsabilidade de quem? Dos municípios. E nos municípios quem é responsável é o próprio cidadão. Ele tem na sua mão, através do voto que ele faz, a possibilidade de mudar essa situação, né? O nosso trabalho foi sempre em cima disso, né? Nós começamos com o projeto Dourado, onde nós escolhemos a espécie do peixe dourado como a espécie chave da bacia, né? É uma espécie que precisa de água boa, água limpa, condições ecológicas adequadas para sobreviver. Então ele é um bioindicador. Então a nossa mensagem do primeiro projeto foi essa, né? Vamos tentar de encontrar uma situação de medidas para esse peixe tenha condições de voltar de novo. O projeto Arroio Dilúvio surgiu, foi em 2009, 2010, a partir de uma visita do prefeito em Seul, né? Então, quando foram representantes das universidades, PUC e URGS, e da própria prefeitura, e a ideia foi surgindo lá em Seul mesmo. E esse grupo achava que havia necessidade de se fazer alguma coisa em Porto Alegre, no Arroio Dilúvio, que é um dos arroios que corta praticamente a cidade e que tem problemas muito sérios, né, de poluição, mas eu acho que também tem outros problemas sérios em termos assim de que ele é canalizado, enfim, tudo isso poderia ser pensado numa retomada de avaliação de melhorias desse arroio. Então, houve discussões durante um período até bastante longo, com representantes da prefeitura, representantes da URGS, representantes da PUC e representantes da prefeitura de Viamão, porque ele abrange esses dois municípios. Em 2011 foi feita uma proposta de acordo entre esses dois municípios e as duas universidades e foi feita uma assinatura de convênio, né, para realizar uma proposta, um grande projeto. E atualmente eles estão elaborando esse projeto. O projeto é relacionado à gestão da pesca na Laguna dos Patos. Estamos preocupados com a pesca do bagre e a pesca da tainha, que são dois recursos pesqueiros bastante importantes. Eles não recebem uma gestão dedicada e isso tem um impacto social bastante grande. Então tem um doutorando que está morando, inclusive, lá numa colônia de pescadores na Lagoa dos Patos, com a finalidade exclusiva de descrever e identificar como é que essa pesca está operando. Seguiram outros projetos. Um daqueles foi o projeto Mona Lisa, e a ideia desse projeto foi envolver a própria população na pesquisa. Quem fez essa pesquisa foi a população do Vale do Rio dos Sinos. Através dos voluntários que foram mandados e identificados pelos municípios, eles receberam treinamento aqui no Unicinos, junto com o pessoal do comitê, onde eles aprenderam de reconhecer impactos ambientais sobre a rede hídrica, né? Com esse conhecimento e equipamento fornecido pelo projeto, voltaram aos seus municípios, caminharam a pé ao longo dos arroios, contaram
canos de esgoto, erosões, retificações, todos os impactos possíveis e cartografaram isso. Então, cada impacto hoje, né, tem a sua coordenada geográfica, né, e mandaram todas essas informações para a universidade. A gente sistematizou isso, montou mapas temáticas, né, então, canos de esgotos na bacia do Rio dos Sinos, uma boa parte é tudo cartografado, a gente sabe onde estão, né. Essa informação voltou para os municípios e hoje é a base de planejamento técnico para remediar esses problemas. Nosso projeto atual, que se chama Verde Sinos, na sequência tentou de melhorar essa situação e durante esse projeto nós conseguimos de restaurar 330 hectares de mata ciliar nos cursos de água da bacia dos Sinos. Recentemente, a população mundial atingiu a marca de 7 bilhões de pessoas. O constante aumento da demanda, associado a uma gestão ainda insuficiente de um recurso tão importante como a água, vem preocupando os especialistas e causando impactos que já podem ser percebidos. Se as coisas seguirem do jeito que estão hoje, será que podemos enfrentar um racionamento de água em grande escala no futuro próximo? Quando se individualiza os consumos, onde cada um é responsável pelo seu consumo, estatisticamente, dentro de valores de pesquisa que foram pesquisados, há uma redução em torno de 30% no consumo de água. Isso, sem dúvida, é bastante, visto que em algumas regiões onde há escassez, essa água que se desperdiça ela é desejada, ela é necessária para os usos que pretende se dar a esta água. Se não mudar essa mentalidade, logo nós vamos ter problemas. Assim. Tem que parar de deixar a coisa para o outro. Né? Não tem responsabilidade com isso, eles que cuidem. É uma coisa muito engraçada lá no município de Jaguaruna, onde nós estamos trabalhando, que é a área da APA da Baleia Franca, que é uma área de proteção ambiental extraordinária e que tem uma ocupação totalmente equivocada. O Ministério Público teve que trancar tudo. E o interessante é que no plano diretor, mais de 80%, 90% dos moradores colocava: temos que proteger nossas dunas e a condição ambiental. Aí a casa deles estava em cima das dunas. Tipo, deixa para o vizinho fazer o serviço, ninguém mexa comigo. Nós temos que parar de fazer esse negócio. A responsabilidade também é nossa e é uma mudança de mentalidade. O século XXI está aí, as condições climáticas e meteorológicas não perdoam. Nosso modelo ele não é sustentável. Nós temos que modificar muitas das nossas práticas e nos reeducar. É o cidadão sentir que aquilo ali está perto da minha casa, é a minha casa, está dentro de casa, não está lá longe. A questão ambiental, a questão dos recursos hídricos, a questão não está longe do nosso dia a dia, faz parte do nosso dia a dia. Então, se eu olho uma torneira pingando, não é passar por ela e fazer de conta que não vi. Eu tenho que atuar, eu tenho que mudar a situação. O planeta ele tem um sistema natural e ele vai se adaptando. À medida que a gente for cortando as árvores da Amazônia, a quantidade de umidade que elas produzem, a evapotranspiração vai mudando e o regime de chuva que antes vinha para cá já não tem mais força. Então a gente vê que essa água às vezes cai toda em 1 ou 2 dias em São Paulo, no Rio, aí tem desmoronamento, aí tem enchente, porque aí está ligado a uma ocupação irregular das áreas, dos morros. Aí a gente foi para os topos de morro, desmatou, onde é a área de drenagem, se estabeleceu em bacias, onde a água fluía. Agora tem casas, tem asfalto, tem cimento que não absorve a água da chuva. O lixo é jogado de qualquer forma, entupindo as bocas de lobo, trazendo esse problema todo da chuva que cai já toda num a 2 dias, que é o regime de 1 mês de chuva cai em 2 dias. Aí tem essa infraestrutura deficitária. Então, tudo está se transformando. Nós estamos relacionados com alguns fenômenos naturais que existem no mundo e que independe do que a gente faz como ser humano, né? Mas tem também aquilo que o homem faz, né? Ou seja, o homem ele tem uma inserção na ocupação dos espaços de ambientes naturais, onde ele vai destruindo nascentes, ele vai eliminando florestas aonde nós temos os cursos d'água, tá?
tá? E isso faz com que haja a diminuição de entrada de água para os aquíferos, tá? Porque há um escorrimento superficial muito grande e não permite que chegue água até profundidades maiores. A eliminação de nascentes e de cursos d'água impede que a gente tenha esses cursos d'água e daí a gente gera locais de seca. Por quê? Porque o homem está intervindo. Então, a ação antrópica, ela tem uma influência muito forte sobre a diminuição de quantidade de água superficial. E isso tudo pode gerar, né, falta de água. Tem estresse hídrico, onde a quantidade de água por habitante por ano relativamente é bem baixa, e nessas áreas, por exemplo, o semiárido do Nordeste brasileiro é uma área onde já existe escassez e onde novas técnicas de armazenamento de água talvez devam ser incentivadas para, não digo resolver, mas para minimizar os problemas que aquelas populações hoje vêm enfrentando em função da escassez da água. Na região metropolitana também. Nós, em Porto Alegre, por exemplo, temos um problema com qualidade da água em determinadas épocas do ano em função do crescimento excessivo de algas no nosso lago Guaíba. E da onde que vêm esses nutrientes que, portanto, são fontes de alimento para que as algas possam se multiplicar explosivamente? É justamente da poluição, da contribuição de esgotos domésticos, industriais, dos adubos que são utilizados na agricultura a montante. Ou seja, é um contexto sistêmico integrado que precisa ser compreendido para que se possa evitar, melhor é evitar, escassez de água num futuro próximo. Já existem locais que não têm água. Dentro do próprio Brasil, sempre teve, Nordeste. Existem locais na África que não têm água, sul da Ásia. Enfim, e a tendência é aumentar mais os locais, porque a gente está vivendo uma mudança climática e ao mesmo tempo não está conseguindo se adaptar de forma racional dentro do planeta, se integrar ao meio ambiente e utilizar as tecnologias para isso. Tem pontos isolados que conseguem, né, que já estão utilizando energia solar, energia eólica, captando água da chuva, mas ainda são iniciativas muito tímidas, muito pequenas para o tamanho que é a população que a gente tem no planeta. Então o ser humano está diante de um desafio, ou se adapta e percebe que faz parte do meio ambiente e começa a viver de forma racional, ou mantém esse pensamento de destruir e utilizar os recursos até se exaurir e enfrenta as consequências, talvez não nessa geração, mas numa próxima, com certeza a gente está bem diante desse desafio aí. Então é uma questão de mudar o paradigma, mudar a forma de se comportar no mundo. E as novas gerações vão ter que assumir esse compromisso, porque essa é a herança que os antigos deixaram para nós. Você acompanhou a segunda parte do programa Multiponto Água. Para assistir a esse e outros programas, acesse o nosso site.